Sabe, o que será que realmente se passa na cabeça de uma criança enquanto ela está brincando? É uma pergunta que, no fundo, todo mundo se faz, né? Pois hoje a gente vai usar um quebra-cabeça bem simples para tentar encontrar algumas respostas. E olha, elas são bem surpreendentes. Então, o nosso roteiro aqui é o seguinte: primeiro, a gente vai desvendar os segredos por trás desse quebra-cabeça. Depois, vamos ver a mente em plena ação. Em seguida, a gente olha para as mãos, para o coração e para o foco, sabe? Para as habilidades físicas e emocionais. E, para fechar, um guia bem prático de como observar tudo isso. O nosso foco vai ser nesse quebra-cabeça aqui, o Tangram magnético. Mas calma, a ideia não é de jeito nenhum testar ou dar nota para a criança, tá? Pelo contrário, a gente vai usar essa brincadeira como uma ferramenta mesmo, para entender o processo de desenvolvimento dela. Pensa nisso como uma janela, uma espiadinha no mundo dos seus pensamentos. Beleza, então vamos começar. Por que justo esse jogo? O que ele tem de tão especial que revela tanta coisa? A resposta é genial. Tá na simplicidade do desafio e, ao mesmo tempo, na complexidade que as soluções podem ter. A meta é bem direta, né? Usar as pecinhas para montar uma imagem que está no modelo. Simples. Só que o pulo do gato não é se a figura no final vai ficar perfeitinha. O que importa mesmo pra gente é o como. É o processo, a estratégia, o caminho que a criança trilha para chegar no resultado. E agora a gente entra na parte que é realmente fascinante, que é tentar decifrar as habilidades cognitivas que estão rolando ali. Porque, olha, cada movimento, cada pecinha escolhida conta uma história sobre como o cérebro da criança está funcionando naquele momento. Então, a primeira peça desse nosso quebra-cabeça de observação é a percepção visual. Basicamente, como é que a criança decodifica, como ela lê o que está vendo ali na frente dela. Isso é muito mais do que só ver, entende? É sobre a capacidade de olhar e diferenciar um triângulo de um quadrado. É reconhecer que aquelas formas juntas viram, sei lá, um foguete, um gato. E mais, é perceber os detalhes que fazem toda a diferença, tipo, para que lado essa peça tem que apontar? Ok, então depois de ver as peças, vem o próximo passo, as habilidades visoespaciais. Porque não adianta só identificar as formas, né? A criança precisa entender como elas se encaixam e se relacionam ali no espaço. É aqui que a mágica acontece, sabe? A criança olha para uma imagem 2D num cartão e tem que transformar aquilo num arranjo físico. Isso significa que ela precisa girar as peças tanto na cabeça quanto com as mãos e entender conceitos como em cima, do lado, para poder alinhar tudo certinho. E a estratégia, qual é o plano de ataque dela? É nesse momento que a gente consegue observar o raciocínio lógico e a solução de problemas em ação. Será que existe um plano por trás ou é mais na base do acaso? Geralmente, a gente vê duas abordagens principais. De um lado, tem a tentativa e erro. A criança vai pegando as peças meio que no aleatório, testando até uma encaixar. Do outro lado, tem o planejamento. Ela para, olha, pensa e aí sim escolhe uma peça já com um lugar em mente. E ó, super importante, não tem certo ou errado aqui. As duas formas só mostram estágios diferentes no desenvolvimento do raciocínio. E quem está no comando de tudo isso? Bom, são as chamadas funções executivas. Pensa nelas como o CEO do cérebro. É essa chefia que planeja os próximos movimentos, que organiza as peças e, o mais importante, que tem jogo de cintura para mudar de plano quando algo não funciona. É a flexibilidade mental em ação. Mas espera aí, brincar não é só sobre o cérebro, né? Envolve o corpo todo, as emoções, o pacote completo. E é agora que a gente vai olhar para a coordenação motora, para a capacidade de manter o foco e, claro, para como a criança lida com os sentimentos que aparecem no meio do caminho. Uma das primeiras coisas a se notar é: o jogo prendeu a atenção da criança? Porque essa capacidade de focar, de se concentrar, é uma habilidade que vai sendo construída aos pouquinhos, sabe? Tijolo por tijolo. Então a gente olha primeiro para a faísca inicial. A criança demonstrou curiosidade? E depois, mais importante, ela consegue manter esse interesse? Ou qualquer coisinha já distrai? A capacidade de terminar uma figura antes de pular para a próxima, por exemplo, é um sinal bem claro de atenção sustentada. Agora, talvez a gente chegue no ponto mais revelador de todos. O que acontece quando o negócio fica difícil? Quando a peça não encaixa? O jeito que a criança lida com a frustração? Nossa, isso diz muito sobre a sua regulação emocional. Pensa bem, quando a peça não cabe, a criança joga tudo pro alto, pede ajuda na hora, ou ela respira fundo e tenta de novo? E tem o outro lado da moeda também, né? Aquela comemoração, aquele sorriso de orgulho quando consegue terminar a figura.
Todas essas reações são janelinhas que se abrem para o mundo emocional dela. Essa imagem aqui resume tudo, né? Pra gente pode parecer só um jogo, mas para a criança aquilo é trabalho. Um trabalho sério e muito, muito importante. É ali, nesse trabalho, que ela está construindo as bases de tudo o que ela vai ser no futuro. Beleza, a gente já viu o que observar. Agora, na nossa reta final, vamos ver como transformar tudo isso num entendimento prático. E o mais importante, como fazer isso sem que a brincadeira vire uma prova, uma avaliação. E aqui vai uma dica que vale ouro. Escute. Simplesmente escute. O que a criança fala enquanto brinca é como ler um roteiro ao vivo do que está passando na cabeça dela. Repara se ela dá nome para as formas, sabe? Ah, o quadrado, o triângulo. Se ela narra o que está fazendo, tipo, agora eu vou pôr essa peça azul aqui. Quando a gente ouve palavras como em cima, do lado, não coube, encaixou, isso é um raio-x da sua compreensão espacial. Para ajudar a organizar as ideias, aqui tem uma espécie de checklist. Mas isso aqui não é um boletim, tá? Não é para dar nota. É só uma ferramenta bem simples para a gente registrar o que observa de um jeito neutro. A ideia não é julgar, é só perceber padrões e como as coisas evoluem com o tempo. E com isso, a gente chega no ponto central de toda essa conversa. O objetivo de observar não é medir, não é comparar, é criar conexão. É entender o jeitinho único que aquela criança tem de pensar e simplesmente apreciar a jornada incrível que é o seu desenvolvimento. Então, fica o convite. Da próxima vez que alguém viu uma criança concentrada num jogo, qualquer jogo, vale lembrar que tem muito mais coisa acontecendo ali do que os olhos veem. A pergunta que fica é: que segredos, que mundos fascinantes a gente pode acabar descobrindo se a gente só parar um pouquinho para observar de verdade?